Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar nossa escola dominical e daqui a pouco nós vamos iniciar com a lição de hoje e eu conto com a sua presença. Também vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouco mais, tá bom? Vamos aguardar alguns dos nossos irmãos entrarem. E na medida do possível que você puder, coloque o teu nome aí, comente, e nós vamos estar orando por você também, pela sua casa, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos aguardar 4 minutinhos e nós vamos, então, iniciar o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 2 ferramentas importantes para a vida cristã, 2 ferramentas que andam juntos, né? 2 áreas importantes que todo cristão ele precisa ter elas alinhadas, né, juntas, para crescer junto, para poder superar as adversidades, né, superar as questões da vida, superar tantas outras coisas que às vezes nós não conseguimos, talvez por falta delas, ou porque uma ou outra está vazia, não é verdade? Então, sempre tem que haver um bom equilíbrio na nossa vida cristã. Mas nós vamos falar um pouco mais, 10h15, ok? 3 minutinhos. Vamos aguardar os nossos irmãos entrarem e que todos nós possamos estar juntos nesse propósito, no nome de Jesus. Amém? Possamos estar juntos aí aprendendo a palavra de Deus. Você está me ouvindo legal? O som está perfeito aí? Como que tá? Se estiver baixo, você fala para mim, ok? Mais um minutinho, nós vamos então iniciar o estudo de hoje. Eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, ok? Para a gente poder juntos nos alimentarmos com a palavra. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Ok, irmãos e irmãs, são 10h15. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo da Escola Dominical. Como eu estava dizendo anteriormente, nós vamos hoje falar sobre 2 assuntos relevantes, 2 assuntos importantes, que envolve a nossa vida com Deus, que envolve a nossa vida, a nossa caminhada cristã no dia a dia.
duas ferramentas importantes. Talvez você esteja dizendo, pastor, qual é essa ferramenta? O que isso é importante? Por que é tão importante para mim? Né? Nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, né? E sobre razão, ou seja, nós vamos falar sobre acreditar, sobre a nossa fé e ao mesmo tempo sobre a razão, né? Fé e razão, duas ferramentas importantes e muito detalhista, né? Às vezes para a gente poder parar para pensar nessas duas questões, nesses dois assuntos que se tiver tudo certinho, né? Se tiver um certo equilíbrio, nós vamos manter, nós teremos sim uma vida saudável, né? Uma vida cristã saudável. Então, amados irmãos, pega a sua Bíblia e abra comigo no livro, na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, é um texto muito conhecido de todos nós. Nós vamos ter ele como base da nossa lição de hoje. Hebreus 11, verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicções de fato de que se não vêm, pois pela fé os gentios obtiveram bom testemunho. Pela fé, olha só, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. No primeiro verso diz, pela fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Olha só como a fé e a razão são duas ferramentas que andam alinhadas, né? Que é necessário andar alinhada na nossa vida, a fé e a razão. Por quê? Primeiramente, aqui o escritor de Hebreus está dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Depois está dizendo que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E por terceiro, diz, ora, pela fé nós entendemos, ou seja, pela fé nós colocamos a nossa razão em ação e nós vamos então usá-la, utilizá-la para acreditar, para viver naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus e nós vamos continuar então com a nossa aula de hoje, fé e razão, né? Temos uma fé inteligente e uma razão firmada para que possamos entender que, de fato, tudo foi criado por Deus, o universo, as nossas vidas e tudo mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero louvar o Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que está junto conosco neste canal, através das redes sociais. Louvamos o teu nome, Senhor, pela grandeza da tua misericórdia, pela tua fidelidade. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado. E que nessa manhã possamos alinhar, ó Deus, a nossa fé, que possamos, ó Pai, alinhar a nossa vida, que possamos, ó Deus, alinhar, ó Deus, Pai, tudo que é necessário para que possamos ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos fortalece em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Amados irmãos e irmãs, nós podemos entender que dentro de uma sociedade, ou seja, dentro de uma caminhada, de uma seriedade teológica, ou uma seriedade, podemos dizer assim, de dentro da igreja, né, dentro da comunidade de fé, nós temos que entender que é fundamental nós termos um caráter, né, baseado na nossa razão, um caráter de fé e tudo mais. Dentro da seriedade teológica de John Wesley, estava então o caráter fundamental da razão.
Quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que nós não cremos cegamente. Ou seja, nós não cremos sem ver alguma coisa, infelizmente, não é verdade? Há uma racionalidade em nossa fé. Para Wesley, a fé cristã absolutamente é simples e perfeitamente compreensiva. Assim, quando nós olhamos para o quadrilátero wesleyano, né, que a razão é de vital importância, e para refletir este elemento, biblicamente, é uma exigência da fé e de nossa tradição wesleyana. A Bíblia, como um todo, é um depósito de pérolas preciosas da sabedoria de Deus. A Bíblia, pelo todo, no seu tudo, né? Ela é um depósito de pérolas preciosas de sabedoria de Deus. E também há na Bíblia um gênero literário dedicado à reflexão e ao ensino conhecido gênero sapiencial. Ele é o fruto da reflexão simples do povo nas situações adversas da vida. Olha só, por exemplo, o livro de Jó, já que citado é um exemplo típico de gênero sapiencial, abordado o sofrimento à luz da vida desse homem. No livro de Provérbios, você pode observar que Provérbios ilustra em sua introdução como uma reflexão é necessária à compreensão da vida e ao conhecimento de Deus. Salomão, ele diz, olha, o provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para compreender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino, o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência, aos jovens o conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instrui, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. A palavra e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só, interessante, amados, que o livro nos convida a nos aplicar, né? Ou seja, nos convida a conhecer, a aplicar e aprender o entendimento com inteligência. Salomão aqui ele está dizendo, olha, é necessário, de extrema importância, que vocês creiam e que vocês aprendam, que vocês colocam, então, a sua inteligência, o seu conhecimento em ação, visando alcançar bom procedimento, juízo, justiça e equilíbrio. Nós vivemos um tempo no qual o povo adere facilmente ao modismo, né? Você conhece pessoas assim? Pessoas que facilmente ela adere ao modismo sem mais reflexões ou senso crítico. Você já viu pessoas assim? Pessoas que a moda agora é assim. Então agora a gente vai fazer assim. Então, ou seja, as pessoas não não avalia, né? As pessoas têm dificuldade de avaliar se aquilo que está sendo apresentado a ela, de fato, é saudável para ela ou não. Interessante, amados, que essa tendência, a tendência da sociedade secular, de observar o modismo sem qualquer senso crítico, sem racionalidade, ocorre em muitos movimentos religiosos contemporâneos. Quando nós vemos essa ação, essa atitude, do mesmo modo, como empresários que vendem produtos inúteis e multiplicam inconscientemente coletivo na massa. Ou seja, a pessoa
recebe aqui um produto, né? Eu vou pegar aqui para você um exemplo, né? Você conhece essa caneca, você fala assim: meu Deus, que caneca mais linda, né? Que xícara mais linda. Então eu vou aderir a essa xícara. E você vai lá, compra milhares dela para sua casa, do mesmo modelo, da mesma coisa, mas sem antes conhecer, sem antes saber se de fato é bom, né? Sem antes saber se vai ser útil para você ou não vai ser útil. Você simplesmente abraça, o ser humano simplesmente abraça aquilo que está sendo proposto a ele, e ele não quer saber se de fato é bom, se de fato não é bom. Essa tendência, como eu estava dizendo, ela vem absorvendo sem qualquer senso crítico, sem racionalidade. E quando nós olhamos para isso, amados, nós vemos que tem se multiplicado no Brasil religiões e práticas místicas que não resistem a uma análise inteligente e crítica. Então, se nós formos apontar aqui, você vai dizer, pastor, então existe esse movimento porque aderiram ao modismo? Talvez existe esse movimento porque não tiveram um senso crítico da coisa? Nós temos que ser crítico, nós temos que analisar, nós temos que pensarmos se de fato é bom ou se de fato não é bom para as nossas vidas. O elemento razão no quadrilátero wesleyano nunca foi tão necessário. Em função do exposto acima, gostaríamos de considerar o elemento razão à luz de alguns outros exemplos bíblicos. Por exemplo, Jesus, amados, um ensino que convida à racionalidade. Você já percebeu que em todo tempo, todo o ministério de Jesus é marcado profundamente pelo ensino simples? Você já viu isso? Um ensino simples, inteligente e racional ao mesmo tempo. Jesus, ele conseguia passar sabedoria de Deus com elementos essenciais para a vida. E quando os fariseus, os saduceus, tentavam colocar em situações de emboscada diante do povo, Jesus então introduzia um novo conceito à sua costumeira dialética de responder com perguntas e questões ardilosa colocada por ele. Exemplo disso, amados, nós vemos a mulher apanhada de adultério, trazida à sua presença. Jesus ali, né, desenhando sobre a areia, né? Jesus ali numa reflexão, pensando, e de repente se depara com aquela mulher. Interessante que quando Jesus quando é apresentada aquela mulher para Jesus, né? Ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, ou seja, atire a primeira pedra. Jesus então leva eles a uma reflexão, algo que mexeu com aqueles homens. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus ele respondeu com a sua inteligência, com a sua razão aos religiosos da época. Ele ensinou que o perdão e a misericórdia ao povo que assistia o episódio também orientou a mulher a uma nova vida. Ele ensina que é necessário ter perdão e misericórdia. Aqueles que estão ali para apedrejar aquela mulher. Mas também Jesus olha para a mulher e disse: olha, perdoados estão seus pecados, agora vá e não peques mais. Esse episódio do ministério de Jesus, amados irmãos, aponta para nós, nos mostra com uma palavra racional e sensata, amorosa, cessa a ira e a malícia dos adversários. Por isso que a razão, quando você usa a tua fé, você crê em Deus, você acredita no milagre, você acredita que Deus vai fazer, porém, você tem que pensar também
como você vai fazer, o que você vai ter que fazer para acreditar de fato que aquilo que Deus vai fazer vai ser útil para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Por outro lado, amados, Jesus também usou a estratégia de ensino que conhecemos como parábolas, né? Elas são exemplos de vida, elas são exemplos de vida. Olha só que interessante. As parábolas de Jesus é um exemplo, ele simplifica o conhecimento, a vida diária, o cotidiano das pessoas, ele simplifica, dos quais são extraídos de ensinos envolvendo o reino de Deus, sem apelar necessariamente ao místico, ao intangível. Né? Talvez você está dizendo aí, pastor, como assim sem apelar ao místico? Jesus ele não precisava fazer aquele mistério para dizer o simples, a simples, podemos dizer assim, razão pelo qual ele estava ali. Jesus ele não precisava fazer todo aquele alvoroço que infelizmente, como eu estava dizendo aqui anteriormente, que infelizmente a religião dos dias de hoje, o tempo religioso nos dias atuais, tem aderido aos modismo, né? Aos misticismo para atrair as pessoas. Jesus fez ao contrário. Jesus não precisou disso. Jesus não precisava apelar. Ele apresentava um evangelho simples, um conteúdo bom, um conteúdo com firmeza, para ensinar as pessoas naquilo que elas precisavam aprender. Precisamos, amados, nós precisamos aprender como Jesus. Nós precisamos expor a simplicidade e a racionalidade baseado nas verdades do Evangelho. Duas coisas. Nós precisamos, então, expor com simplicidade e também expor a nossa racionalidade na verdade do Evangelho simples de Jesus. Os ensinos de Jesus passam normalmente pelo método simples e racional, aos atos sobrenaturais de Deus, aos atos sobrenatural, milagre, cego enxergando, paralítico andando. Nós precisamos ter cuidados, amados, para não incorrer na tentação de transformar a execução em regras. Infelizmente, existe no nosso meio, existe hoje em nosso meio a busca de aprendizado por sonhos, visões, revelações e tantas outras experiências reais. Sim, mas que consistem no espontâneo da pedagogia de Deus. A linguagem normal de Deus, o modo cotidiano com que ele fala é da racionalidade, do toque suave. Olha só que interessante. Do toque suave da nossa consciência. Ou ainda nos ensinos inteligentes perante a sua palavra. Sabe o que eu tenho comigo, amados irmãos? Às vezes a gente espera o culto da libertação. Você conhece pessoas que esperam o culto da libertação? Ou o dia da libertação? Eu tenho comigo da seguinte questão. Se a pessoa ela quer ser liberta, a Bíblia diz, conhecerei o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Se a pessoa quer ser liberta, se a pessoa quer conhecer, quer receber a libertação, se a pessoa quer receber a verdadeira profecia, a palavra. Jesus, ele quis deixar bem claro. Jesus, ele era bem objetivo e direto.
Jesus, ele não fazia roda, não precisava que a pessoa vinha e ficava ali. Não, Jesus era direto. Jesus ensinava na prática e Jesus dava o desafio para a pessoa. Olha, é necessário que vocês entendam com a sua razão, com a sua fé, que você creia. Por outro lado, amados, nós frequentemente nos recusamos pensar no agir contínuo de Deus, porque com os contemporâneos de Jesus temos uma concepção estratificada, consolidada quanto ao que deve ser Deus e como ele deve agir. Nós podemos dizer, amados irmãos, podemos dizer que essa atitude fechada são também fugas. Fugas para não pensar, uma recusa em manter uma janela aberta para observar e refletir naquilo que Deus tem para ensinar, no novo de Deus. As pessoas, infelizmente, têm preguiça. Infelizmente, muitos cristãos e cristãs, muitas pessoas que estão nas igrejas nos dias atuais, amados irmãos, têm preguiça de pensar, têm preguiça de estudar, têm preguiça de refletir se de fato aquilo que está sendo apresentado é para a sua edificação ou simplesmente para vir o novo, né? A nova visão. Agora eu tenho segredo para o crescimento da igreja. Agora eu tenho segredo para a minha fé aumentar. Primeiro, o crescimento da igreja não depende de nós, depende de Deus. Não é verdade? Segundo, para minha fé aumentar, depende de mim. Não depende de estratégias, depende de mim. Depende de oração, leitura da palavra, consagração. Não é verdade? Você concorda comigo? Tá junto conosco aqui a minha esposa, que está assistindo também, a Maria de Lourdes, a minha sogra, a dona Leonilda, o seu Lucas também está assistindo. Você há de concordar comigo? Tenho certeza que a Maria de Lourdes, o Gildo está assistindo também, a Vera. Você há de concordar comigo, amados irmãos, que o crescimento da igreja não depende de nós, a obra é de Deus, a missão é de Deus. Somos cooperadores para que essa missão aconteça, para que essa missão cresça. Nós somos cooperadores para a nossa vida espiritual cresça, para que a nossa vida cresça. Nós somos cooperadores para que a nossa vida com Deus cresça. Oração, consagração, leitura da palavra. Outra coisa, amados irmãos, nós temos que ter também a consciência, nós temos que entender, temos que aprender que entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, nós temos que também ter esse equilíbrio entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Paulo escreve a igreja de Corinto, lá na primeira carta de Corinto, no capítulo 1, verso 18 até o 29, vamos ler lá junto comigo? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o 29. Olha só que interessante. O ensinamento de Paulo à igreja. Diz lá: certamente a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está escrito o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que a dos homens. Amados, que palavra que vem de encontro com a nossa interpretação relacionada àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus vai fazer. Paulo, ele enfrenta conceitos filosóficos gregos, romanos, profundamente interiorizados. Não bastava apenas o entusiasmo. Ele precisava, amado, ser capaz de apresentar um argumento da fé cristã para a igreja, do modo inteligível, com eficácia. Paulo, ele vai de encontro. Paulo, ele chama a atenção da igreja dizendo: olha, amados irmãos, é necessário que vocês analisam a vida de vocês, porque vocês estão recusando, vocês estão considerando as razões de vocês mais importante do que as razões de Deus, e vocês estão deixando as razões de Deus de lado para viver as razões que vocês analisam como importante, como coisas mais do que tudo. Vocês estão distorcendo. A tese de Paulo é de um Deus crucificado, e ele demonstra com um resultado lógico que esta fé tem a eficácia que o poder de Deus produz resultado. Olha o que Paulo diz, irmãos. Olha só a tese de Paulo, quando ele defende o Cristo crucificado, quando defende um Cristo que salva, um Cristo que liberta. Ele diz: olha, é necessário que vocês tenham a fé e eficácia para compreender que o poder de Deus produz bons resultados. Foi como eu disse, o crescimento da igreja, o crescimento nosso não depende de nós apenas. Se não for de Deus, não haverá crescimento na igreja. Não haverá crescimento na igreja. Se nós não dependemos de Deus, não haverá crescimento da nossa vida pessoal. Nós precisamos, amados, entender que eu e você somos cristãos capazes de anunciar a fé com uma racionalidade e inteligência. De várias formas. De diferentes formas. Nós precisamos conhecer o que pensa o mundo em que vivemos, ter domínio da Bíblia e articular os nossos pensamentos com as necessidades das pessoas. Esse era o desafio de Paulo lá atrás. E será que aí onde você está, será que na nossa igreja local, será que no meio do povo de Deus, será que não existe o mesmo desafio? Será que não existe o mesmo desafio nosso com o desafio de Paulo? Será que as coisas não é tão semelhante?
Paulo, ele não renunciou à razão, mas tornou cativa a direção do Espírito Santo, conforme ele mesmo disse. Sim, deverás considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que palavra! Eu estava meditando com um amigo essa semana, ele disse assim, pastor, eu tive pregando domingo na igreja, quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele escreve, amados irmãos, graça e paz. Que bom que vocês estão bem. Mas eu quero dar uma palavra para vocês. Olha só o que Paulo diz lá em Filipenses. Depois você pode ler na íntegra, né? Eu estou simplesmente fazendo um resumo. Ele dizendo, que bom que está tudo bem com vocês. Mas eu quero simplificar um pouco a minha vida. Viva a sua fé, viva em Cristo, na alegria, na tristeza, na prisão, no sofrimento, levando paulada, caluniados e tudo mais. Paulo estava preso, amados irmãos. Paulo estava preso pregando um Cristo ressurreto. Assim também, amados irmãos, nós temos que entender que a nossa vida é necessário ter um equilíbrio entre uma reflexão séria e um fruto de uma fé eficácia. Esse texto que eu acabei de ler para você, que está lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 8. Olha, eu considero tudo perca para mim, agora eu estou preso. Levei paulada, levei tudo. Eu estou aqui para ter um equilíbrio. Eu não posso viver só no espiritual. Eu não posso viver só num nível espiritual muito elevado, porque o dia que o meu espiritual estiver muito elevado e a minha razão estiver bem aqui embaixo, eu estou pronto à eternidade. É melhor que eu morra, porque eu não vou conseguir viver no mundo no qual nós vivemos. Por isso, você deve ter a sua vida espiritual elevada, mas também a sua razão elevada. Você deve ter um equilíbrio entre a sua fé e a sua razão. Por isso, amados irmãos, nós possamos pensarmos sobre o fruto do nosso conhecimento, o fruto da nossa fé, fará com que muitas pessoas conhecerão a Cristo ressurreto e vai entregar a vida a Cristo o ressurreto. Outra coisa que nós aprendemos, que quando equilibramos a nossa fé e a nossa razão, nós entendemos que a mensagem do Evangelho é poder de Deus. Como Paulo disse à igreja de Corinto. Quando nós alinhamos a nossa fé e a nossa razão, nós entendemos que aquilo que nós cremos é poder de Deus. Essa era as atitudes dos apóstolos na época. No livro de Atos dos Apóstolos, há um agir de Deus, um Pentecoste, a presença de Cristo, a presença do Senhor Jesus no seio da comunidade, mas todos os atos, amados, todos os atos inéditos são cercados de uma característica racional. Havia um fim proveitoso. Às vezes, amados, a igreja quer o avivamento. Né? Você já ouviu isso? Vamos em busca do avivamento. Vamos encher do Espírito Santo. Mas qual é o fim? Qual é o fim? Certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja e eu preguei esse livro de Atos. Eu preguei Atos 2, 42 a 47. Eu falei que a base do avivamento, do pentecostal, a base do movimento pentecostal nada mais é do que a comunhão do corpo de Cristo. Amados, no momento do louvor, aquele alvoroço, aquele jeito que você está imaginando aí na sua casa.
E quando começou a palavra, amados, quando eu comecei a pregar, aqueles que estavam pulando, que estavam rodopiando e tudo mais, estavam dormindo no meio da pregação. Ah, foram arrebatados no meio da palavra. Foram arrebatados. É necessário, de extrema importância, amados irmãos, haver um equilíbrio. Por quê? Mas os atos inéditos, como eu disse, se não tiver um fim proveitoso, não tem nada a ver com Pentecoste. A pessoa pode ser batizada do Espírito Santo, se não for usada para o crescimento do reino de Deus, não é fruto de Pentecoste, não é fruto do Espírito Santo. Hoje, nós nos assustamos com relatos contados como atos de Deus, mas não produzem um fim proveitoso. Ou seja, não produzem conversão, não produzem misericórdia, não produz justiça. As pessoas estão dizendo: ah, você precisa ser batizado do Espírito Santo, você precisa orar em línguas, você precisa rodopiar, você precisa entregar profecia. Se eu for na igreja e Deus não falar comigo, eu não piso mais naquela igreja. Você já ouviu isso? Já ouviu isso alguma vez? Você já ouviu isso, amados irmãos? Nada mais é do que pura verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ir para a igreja para receber profetadas e muito menos conhecer a palavra que liberta. Essa é a razão, essa é a verdade. Nada muda. Se você fala para a pessoa, você quer receber uma profecia? Vem cá, vamos ler a palavra. Vamos ler aqui o Evangelho de João. Vamos ler o Evangelho de Mateus. Vamos ler o Evangelho de Lucas, de Marcos. Vamos ler o que Paulo disse lá em Filipenses. No momento da minha tristeza, no momento da angústia, eu estou aqui pregando o Cristo crucificado, ressuscitado. Um Cristo que me libertou. Vamos ler aqui, vamos aprender. Não, mas Deus tem que te usar para falar comigo. Mas Deus já está usando, te dando a direção. Por que as pessoas não ficam? Porque as pessoas, amados irmãos, querem, como eu disse ali atrás, eu vou trazer a sua memória. As pessoas gostam do modismo religioso. As pessoas gostam do modismo, antes mesmo de uma crítica racional, inteligente acerca do comportamento. Então, se aquilo que eu interpreto como ação pentecostal não produzir um fruto de conversão, misericórdia e comunhão e justiça, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Tem tudo menos ação do Espírito Santo. Tem tudo menos ação do Espírito Santo. Uma boa palavra, uma boa pregação tem que gerar edificação para a igreja. Essa é uma boa palavra, uma boa pregação. Tem que trazer a pessoa a pensar. Tem que trazer a pessoa a pensar. Tem que levar a pessoa a refletir no dia a dia, nas suas ações. Como ela está sendo como pai, como mãe, como filho, como empregado. Como está sendo como pessoas que vivem numa sociedade. Ela está sendo humana. Você não está tendo isso? Tem que haver uma reflexão das nossas vidas para com Cristo Senhor Jesus. Um exemplo é o dom da diversidade de línguas, ocorrido no dia de Pentecoste. Foi um milagre que produziu entendimento. Haja vista o depoimento das testemunhas. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Atos 2:11. Outro exemplo foi o Concílio de Jerusalém, Atos 15. Havia uma série de problemas na prática da missão.
Os radicais judeus exigiam que os gentios eram circuncidados. Paulo e Barnabé discordavam disso. Subiram todos a Jerusalém. Em um meio de debate inteligente e orientado pelo Espírito Santo, entraram em uma solução sensata. Assim podemos afirmar, amados, que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a revelação constante de Deus, que convida à reflexão inteligente, confrontando o falar e o agir do nosso cotidiano, baseado com aquilo que é de Deus, gera então uma fé saudável e uma vida racional saudável. Assim nós teremos uma igreja saudável, uma vida com Deus saudável, e nós não vamos precisar de modismo para dizer que assim Deus diz, que assim diz o Senhor, que assim diz. Ei! Não, nós não precisamos. Nós precisamos, amados, da revelação de Deus, sim. Porque quando nós temos a revelação, temos uma vida transformada. Não adianta nada queremos a revelação de Deus e não mudar a vida. Não mudar a nossa vida, não mudar o estilo de vida. Nós precisamos da revelação de Deus para entender, compreender a boa, agradável, perfeita ação de Deus no meio da igreja, no meio da sociedade, no meio do mundo que nós vivemos. Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo época de política, estamos vivendo um caos, amados, um caos. Um caos que não tem explicação. O meu cunhado, ele mora lá no Amapá, acho que é Amapá ou Macapá, eu confundo sempre o lugar onde ele mora. Tá lá, amados, já vai para quase uma semana, sem energia, não vai poder ter culto porque não tem energia, tá vivendo um caos. Pai, Só um minuto, amados. nós estamos pintando aqui AirPods. Tá bom. Tá vivendo um caos, amados. Um caos terrível. Agora, como dizer que Deus não está agindo? Como dizer que Deus afastou deles? Se nós não pensarmos. Aí sim vem a ação da igreja. Aí sim vem a ação daquele que diz que é batizado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se ele está vivendo esse momento, se ele está vivendo isso, aí vem a ação do Espírito Santo na vida da igreja em prol da comunidade, do povo que mora ao redor daquela igreja. Aí sim acontece o avivamento. Aí sim acontece a ação de Deus. Sabe por quê? Porque está havendo conversão, está havendo ação, está havendo justiça, está havendo misericórdia. Para finalizar, amados irmãos, eu quero perguntar para você: como transmitir a nossa experiência de fé? Como? Como transmitir a nossa experiência de fé? Eu vou estar escrevendo aqui no chat, eu vou estar deixando para você refletir nessas perguntas, ok? A primeira é: como transmitir nossa ação de fé, nossa experiência de fé? Como transmitir a nossa experiência de fé? É de extrema importância você, junto comigo, responder essa pergunta. Como dizer a nossa expressão religiosa, como afirmar, melhor dizendo, que a nossa expressão religiosa são compreensivas
aos não iniciados, aqueles que ainda não conhecem. Como levar a compreensão? Levar a compreensão da nossa fé, da nossa experiência, para aqueles que não conhecem. Que você possa pensar nisso, amados. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida saudável. E como podemos fazer para atuar com maior consciência e racionalidade dentro da igreja? Como podemos fazer para atuar com maior consciência e racionalidade na missão de Deus? Aqui. São 3 perguntas para sua reflexão. Primeiro, como transmitir a nossa experiência de fé? Como levar a compreensão da nossa experiência para aqueles que não conhecem a Deus? E como podemos fazer para atuar com maior consciência e racionalidade na missão de Deus? Amados irmãos, tenho certeza que se eu e você, juntos, respondermos essas questões para nós teremos uma igreja saudável, um povo saudável, uma igreja que vai morar no céu e que não será isolada no céu, mas vai levar muita gente para o conhecimento de um Cristo que morreu e ressuscitou. Um Cristo crucificado, mas um Cristo que vive e reina para todo sempre e que quer mudar a vida, seja de qualquer pessoa que for. Ele quer mudar. Ele deseja mudar. Que Deus, amados irmãos e irmãs, nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Deixe o teu comentário, se inscreva na nossa página, curta esse estudo de hoje. Se foi útil para você, compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que vai ser bênção tanto para você, quanto para as pessoas que você reconhece que seria útil também aprender sobre isso. Seria importante aprender sobre esse assunto. Fé e razão, 2 coisas que é de extrema importância andarmos juntos. Andar juntos para uma vida saudável. Porque eu posso ter a razão aqui e a fé aqui embaixo. Eu vou estar vivendo como o mundo vive. A fé aqui em cima e a razão aqui embaixo, eu não vou compreender que eu vivo num mundo que precisa de um equilíbrio. Eu preciso do equilíbrio. Eu preciso viver equilibrado. Eu posso pegar a razão e a fé. São coisas totalmente diferentes uma da outra, mas tem que estar, alinhadas para um bom desenvolvimento de uma igreja saudável. Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estar, ó Deus, nessa manhã,
aprendendo da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a sua graça, nos dê a sua misericórdia, para que possamos, ó Pai, alimentarmos, para que possamos crescer em estatura e graça. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa as nossas vidas, nos fortaleça, Senhor. Nos dê, Pai, entendimento, aumenta a nossa fé e a nossa razão, o nosso conhecimento, para que possamos ter uma vida saudável, uma igreja saudável, no nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso domingo e o culto logo mais à noite. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus, que você possa viver bem nesse dia e testemunhando a graça de um Cristo que te libertou e que trouxe vida para você, assim também para mim. Graça e paz, em nome de Jesus.